A inclusão de pessoas com deficiência é um tema amplamente debatido na sociedade, porém os esforços para incluir de fato quem tem algum tipo de deficiência ainda são poucos. Na revista Ensinador Cristão deste primeiro trimestre de 2020, o assunto foi debatido especificamente no âmbito da igreja e da escola bíblica dominical. E a autora do artigo é Rosilene Silva, psicopedagoga e coordenadora adjunta do Departamento Infantil da Assembleia de Deus em Campina Grande. Nós temos a alegria de conversar com ela hoje para falar sobre esse assunto tão importante, né, Rose? A paz do Senhor, Amém. Bom dia. Bom dia, Karen. Rosilene, muito se fala sobre inclusão, né? Mas quem são as pessoas com deficiência? Eu gostaria que você explicasse melhor para a gente isso aí. Olha só, as pessoas consideradas com deficiência são as pessoas que apresentam uma limitação a curto ou a longo prazo. Por exemplo, nós somos considerados normais, mas de repente, Deus nos livre, né? Acontece um acidente, algo dessa natureza, e você pode se tornar uma pessoa com deficiência. E aí, dependendo do caso, essa deficiência pode ser a curto ou a longo prazo. Existe também aquelas pessoas que já nascem, porque a questão da deficiência, ela é algo também hereditário, então há pessoas que também já nascem com essas limitações. Em sua opinião, quais são os maiores desafios hoje que uma pessoa com deficiência tem enfrentado para ser incluída na igreja? A discriminação, Karen, infelizmente ainda é muito presente em nosso meio. Por exemplo, não só em se tratando, vamos falar sociedade de um modo geral, não é? Porque a gente percebe que apesar de existir a lei, não é? Que garante o direito delas de irem e vir, não é? De se tornar um sujeito ativo na sociedade, mas infelizmente esses direitos não são respeitados. Então, é algo que nos preocupa, porque enquanto igreja a gente precisa estar a par de tudo isso aí, para a gente de repente não também cometermos falhas, não é? Então, esses sujeitos, ao chegarem na igreja, elas precisam ser bem recebidas. E aí, no nosso artigo tem N dicas de como fazermos isso. Porque se a gente levar para a Bíblia, nós sabemos que o maior exemplo de inclusão chama-se Jesus, não é? Então, nós, enquanto igreja, precisamos nos espelhar nele. Você aborda no artigo, né, essa forma segregada, como muitas vezes as pessoas com deficiência são tratadas, né? Elas até chegam a ir à igreja, mas são vistas como coitadinhas, pessoas que às vezes não têm condições de aprender a Bíblia, de estudar, né? Correto, porque todo sujeito ele tem o seu potencial e precisa ser respeitado. Por exemplo, a pessoa com deficiência, quando não há o conhecimento, por isso a importância do professor da escola bíblica dominical de ir em busca de conhecimentos para que não cometa tais falhas, então ela tem o seu potencial. Nós afirmamos isso porque nós trabalhamos com esse público, cientificamente é comprovado, ele tem o potencial. Ele consegue aprender, mas cada um de nós aprendemos de uma forma diferenciada. Então, essa diferença precisa ser respeitada realmente, mas elas são capazes, elas têm potencial, elas conseguem. Você falou aí que você tem experiência realmente, muitos anos já trabalhando, inclusive no meio secular, né, com crianças, adolescentes com deficiência, inclusive incluindo na rotina delas a palavra de Deus. Fala um pouquinho sobre esse trabalho que você tem desenvolvido. É algo muito, muito prazeroso, porque a gente vê, por exemplo, na instituição onde eu trabalho, lá a gente procura, porque como é que o sujeito com deficiência ele aprende? Uma das maneiras que a gente precisa fazer para que eles possam assimilar o conhecimento é a repetição. Você está repetindo. É algo também que a gente trabalha com as crianças ditas normais, não é? Então, você precisa estar ali utilizando a repetição. Porque qual a maior dificuldade deles? É justamente a de assimilação, porque há uma falha na memória de trabalho. Mas a partir do momento em que você começa a
trabalhar também de maneira lúdicas. Olha, aí a gente lembra-se, o que nos traz à memória a questão dos visuais, não é tão utilizado nos cultos infantis, nas aulas de EBD infantil. E por que não trabalhar utilizando esse lúdico com a pessoa com deficiência? Porque nós, enquanto professores de escola dominical, a gente não escolhe quem é o aluno que vai chegar em nossa sala de aula, mas a partir do momento em que ele chega, ele precisa ser bem recebido, ele precisa ser envolvido na sala, não é segregado, como a gente cita, ficar lá num cantinho, o bichinho, coitadinho, e muitas vezes, por falta de conhecimento, o professor ainda nem o trata, né? Eu cito isso no artigo, pelo seu nome, mas pela deficiência. Em minha sala eu tenho um síndrome de Down, mas aquele sujeito, ele tem nome, e a lei está aí. A nossa maior preocupação é que nós precisamos conhecer as leis que garantem esse direito às pessoas com deficiência que tem no Código da Pessoa com Deficiência. E os professores de escola dominical, principalmente, precisam ser capacitados para receber, para acolher, né, da melhor forma. Isso, justamente. Inclusive, já faz algum tempo que a nossa irmã Gláucia, juntamente comigo, nós temos tido essa preocupação. Temos levado muitas formações e abordado esses temas para os nossos professores. E muito nos alegra porque sabemos que é um trabalho lento, desafiador, mas temos visitado várias igrejas, várias congregações, e quando a gente chega até lá, a gente encontra realmente essas pessoas com deficiência estão lá, muito bem recepcionadas. Quer dizer, isso muito nos alegra. Amém. Outro desafio que você aborda também no artigo é sobre as barreiras arquitetônicas, né? Algo que às vezes as pessoas esquecem e precisa ser muito bem observado. Com certeza. É algo que nos preocupa muito, porque a acessibilidade também é algo que está na lei, não é? E nós, enquanto cristãos, precisamos respeitar as leis, não é? Porque se a gente não respeita a lei da humanidade, como vamos respeitar a lei de Deus? Não é verdade? Então, essa questão da acessibilidade é de suma importância. Até faço um apelo aos construtores, às pessoas especializadas nessa área de nossas igrejas, sempre que for fazer uma reforma, pense nesse público, não é? Porque eles precisam chegar até a igreja. Nós, certa vez, ouvimos um irmão que nos falou que ele tem limitação, e quando chegou a uma determinada igreja para visitar, as escadas o impediu de entrar no templo. Também não teve ninguém que fosse até lá para o ajudá-lo. E é lamentável. É lamentável. E se tratando das nossas salas de aula, Sim, que eu já ia falar, às vezes tem até acesso à igreja, mas uma sala de aula que fica num primeiro andar, que não... Muito complicado, aí se torna assim mais difícil ainda, não é? E nós precisamos pensar isso assim, até de um modo geral. Exato. Porque hoje nós somos considerados normais, amanhã não sabemos, né? Exato. Você já deu até algumas dicas aí do que fazer, mas eu gostaria que você citasse alguma outra sugestão do que é possível ser feito para acolher melhor essas pessoas na igreja, na escola dominical. Isso. No momento em que elas chegam na igreja, geralmente vêm acompanhadas pelas famílias, não é? E aí a pessoa responsável por recepcionar os irmãos que chegam até a igreja, elas precisam ir até lá, elas precisam oferecer ajuda. Oferecer ajuda. Em que eu posso ajudar? Existem situações que nós vamos nos deparar em que essas pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas não vão querer nenhuma ajuda, não é? Então a gente também precisa respeitar esse lado. Mas o momento em que ela chegar, nós precisamos ir até lá, precisamos envolver e precisamos dar apoio. Precisamos apoiar esse público. Amém. Rosilene, nós sabemos, né, que todas as pessoas podem e devem ter acesso às escrituras, mas eu gostaria que você deixasse essa mensagem de conscientização sobre a importância de desenvolvermos projetos de inclusão, de evangelização, para que pessoas com deficiência possam conhecer a Cristo. A palavra de Deus, ela nos diz que Jesus, ele veio ao mundo, ele morreu na cruz para nos salvar. E
as pessoas que têm algum tipo de deficiência, as pessoas com deficiência também estão incluídas. E quando Jesus diz, ide por todo o mundo, esse público faz presente por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, que ela tenha ou não deficiência, ela precisa ouvir falar do amor de Deus. Olha, Karen, são pessoas que elas não têm esperança. Elas vivem à margem da sociedade, elas vivem numa situação de exclusão. Então, a partir do momento em que a gente for até ela e apresentar o amor de Deus, esse Deus que morreu numa cruz, esse Deus que derramou o seu sangue, esse Deus que quando a gente o recebe, o nosso coração enche de esperança. Com certeza, a vida dela vai mudar para melhor. Eu digo isso porque eu tenho conhecimento de alguns de meus alunos que receberam Jesus e depois deles vieram as famílias também. E hoje você precisa ver como está a vida dessas pessoas, como mudou, porque hoje elas sabem que existe um Deus que as ama. Amém. Não é? E elas precisam sentir isso também na igreja, no corpo, porque somos um corpo, não é? Então, quando Jesus, ele diz, ide por todo mundo, a gente precisa lembrar desse público. E a partir desse momento, quando há esse desejo em nosso coração, a gente com certeza, Deus vai nos dar projetos para evangelizar, para que elas também conheçam o amor de Deus, não é? Mas é muito importante, nós, enquanto igreja do Senhor, não podemos nos preocupar apenas com o público, o dos considerados normais, mas precisamos pensar nas pessoas que têm deficiência. Amém. Rosilene, muito obrigada pela entrevista, parabéns por esse artigo tão esclarecedor. Obrigada. E a gente espera que pessoas de todo o Brasil que tenham acesso à revista Ensinador Cristão possam se conscientizar a respeito disso. Verdade. Amém. Nós é quem agradecemos, louvamos a Deus, sabemos que é Deus que faz todas essas coisas. Nós não somos capazes, mas Ele vai nos capacitando. Então, eu quem agradeço, louvo a Deus também pela vida do nosso pastor Daniel, não é? Porque nossa igreja também é uma parceira da PAI de Campina Grande, não é? Isso muito nos alegra. Quer dizer, nós temos um pastor que ele abraça a inclusão. E isso é muito importante. Então, eu louvo a Deus pela nossa igreja, pela vida do nosso pastor, pela sua vida e por esse momento. Porque nesse momento eu acredito que tem muitas famílias em suas casas que estão ouvindo esse programa, que estão, assim, também agradecidos ao Senhor por essa reportagem, por essa oportunidade. Muitas famílias que têm filhos com deficiência, não é? Então, estamos aqui para ajudar no que for preciso, não é? Que Deus abençoe.